Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando o nosso super curso sobre a LC 04, nós estamos trabalhando o título 5º, que é do processo administrativo disciplinar. Estamos estudando o PAD. E no PAD nós sabemos que tem 3 fases. Tem a fase da instauração, que nós já estudamos, a instauração, que é instaurada pela autoridade competente. Depois tem a fase do inquérito, que é a mais longa de todas, que é feita a comissão, que a gente vai ouvir as testemunhas, vai ouvir o acusado, vai ter indicação do servidor, defesa prévia e relatório. Tá? Parou. Aí termina-se a fase do inquérito. Agora entra-se a fase do julgamento. Quem julga é a autoridade competente. A autoridade competente que instaurou a comissão processante administrativamente. Ela que vai julgar. E claro que ela vai julgar com base o quê? Nos fatos da comissão processante. Pense comigo, essa comissão se dedicou aí meses à produção do relatório final, ouviu as testemunhas de acusação, de despesa, ouviram as testemunhas de acusação, de defesa, das provas trazidas, pelos acusados, ouviu o próprio acusado, tá certo? Fez a indicação do acusado, emitiu a defesa prévia, as alegações finais, que é a defesa escrita do acusado, fez o relatório. Ou seja, esse documento tem base para o quê? Para a realização do julgamento. E é feito com base desse documento. Vamos lá, primeiro artiguinho, 194 do julgamento. No prazo de 60 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Ou seja, aqui o legislador definiu. Gente, a autoridade tem o quê? 60 dias para proferir a sua decisão. Decisão de quê? De julgamento, tá certo? De julgamento. Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exercer a alçada da autoridade lendo de novo, se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este poderá encaminhar a autoridade competente, que decidirá a igual prazo. Então está aqui, professor, entenda, eu quero entender, tudo bem. A comissão processante terminou lá o seu inquérito, fez o seu relatório, encaminhou para o secretário. O secretário analisando, opa, isso aqui é pena de demissão. E pena de demissão só pode ser... Quem pode aplicar a pena de demissão? Somente quem? O governador do Estado, o chefe do Poder Executivo, no caso do exemplo que eu estou passando para vocês. Então, o que o cara vai fazer? Ele não pode demitir o cara. Se ele demitir o cara, ele não é pessoa competente, o processo vai ser anulado. Ele vai ter que encaminhar para quem? Para aquele que é de direito, no caso o governador. E o prazo do governador, neste caso, será de igual prazo, que 60 dias para ele decidir sobre a aplicação dessa pena. 2. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para imposição da pena mais grave, né? Então está aqui, se for um crime cometido entre várias secretarias, tá certo? Várias secretarias, vários agentes, de várias penas, suspensão, repreensão, demissão, né? Cabe a quem? Aquela autoridade maior, no caso, o chefe do executivo, no exemplo que eu passei para vocês, mais do que justo. E, finalmente, o parágrafo 3º diz o seguinte: se a penalidade prevista for de demissão, o julgamento caberá à autoridade que trata o inciso 1 do artigo 69. O artigo 69 é aquele artigo que define quem é competente para a aplicação de tal, né? E da demissão. Demissão somente o quê? O chefe de poder. Chefe de poder, presidente de autarquias, presidente de empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, é do inciso 1. No caso do Poder Executivo, é o governador do Estado, que eu já comentei nos incisos anteriores. Vamos lá. Então é o seguinte, quem decide é a autoridade competente. Nós vimos isso no artigo 65, 194. Bacana. Agora é o seguinte, do julgamento, vem comigo. O julgamento acatará o relatório da comissão. Aí. Então, via de regra, a autoridade, tá certo? A autoridade lá que vai julgar, que tem um poder de decisão, ele vai acatar o quê? O relatório. Essa é a via de regra, tá? Mas, salvo quando contrário às provas dos autos. Ou seja, o cara, na sua
deposição de julgamento, ele analisa as provas. Opa, isso não é isso não. Eu não concordo com isso. Tá? Ou seja, aí ele pode fazer um julgamento diverso daquele do relatório. Mas, regra geral, segue o relatório. Tá? Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente, olha só, vai ter que ser um ato motivado, tá? Aqui é o caso do quê? Do cara não seguir o relatório. Então ele pode, agravar a penalidade, ele pode abrandar a penalidade ou isentar o funcionário de responsabilidade. Tá? Então essa aí é, tá certo, o poder de julgamento. Então a comissão, o relatório, no relatório a comissão vai propor uma penalidade com base em tudo aquilo que aconteceu no inquérito, tá? No inquérito administrativo. Chegando para a autoridade tem o discernimento de avaliar as provas dos autos. E no julgamento, na convicção dele, ele pode agravar a pena. Tá? Aqui na suspensão para 90 dias, isso aqui é um caso de demissão, ele pode, claro que pode. Ou ele pode abrandar, não, 90 dias é muito, aqui é 45 dias, pode. Ou pode, melhor ainda, isentar o funcionário de responsabilidade. Então isso aqui realmente é o poder do livre-arbítrio da decisão, conforme as suas convicções aí, demonstradas no auto. Agora, toda essa ação da autoridade competente, ele tem que motivar, tá? Motivar tem que ser escrito, inclusive, quando acontece isso aí, normalmente os PADs aí são cancelados na justiça e assim por diante. Artigo 96. Tá? Verificada a existência de um vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para instauração de novo processo. Então está aqui. Então a autoridade julgadora, ele tem uma responsabilidade dele, uma grande responsabilidade, avaliando o relatório da comissão, e identifica o quê? Um vício insanável. O que ele faz? Imediatamente, olha só, ele vai declarar a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para instauração de novo processo. Então está aí para vocês aí a condição, né? Parágrafo 1º. O julgamento fora do prazo legal, qual que é o prazo legal? 60 dias, não implica na nulidade do processo. Olha aí, Lei Complementar 123/03. O que acontece aqui? Na minha modesta opinião, como já militei no Estado por muito tempo, eu sei disso. O que acontece? A autoridade competente extrapola os 60 dias. Extrapolando 60 dias, como disse que tinha que julgar 60 dias, muitas pessoas recorreram ao judiciário pedindo anulação. Aí veio uma lei complementar, parou. O julgamento fora do prazo legal, de 60 dias, não implica na nulidade do processo. Bacana, né? É a autoridade julgadora que der causa à prescrição que trata o artigo 69. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá que inicialmente peço desculpas a você porque nós interrompemos o seu estudo. Mas essa aula é uma aula demonstrativa, ela significa apenas aí 30%, 40% da aula normal. É simplesmente uma degustação do que você agora espera você aqui no nosso curso da La Concurso. Nós aqui da La Concurso, nós fizemos uma super preparação pedagógica para atender, para arrebentar, para que todos os nossos alunos que cumprem as nossas orientações pedagógicas atinjam aí, pelo menos aí, fique na lista de classificados da SEDUC, pode ter certeza disso. Em 2017, 2018, nós tivemos o concurso da SEDUC e só do online nós tivemos mais de 1.000 alunos aprovados dentro do número de vagas. Então isso nos habilita a oferecer aí a melhor preparação para a SEDUC Processo Seletivo 2021, que vai orientar todas as contratações temporárias da SEDUC para o exercício de 2022, né? E lá nós temos o curso, atenção, técnico administrativo 10 de 20, temos o curso de professor, exceto as disciplinas específicas de acordo com o cargo, 10 de 20, e nós temos também para o apoio administrativo 10 de 12. Bacana? Gostou? Clica aqui embaixo e faça a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.